Que bom que você está aqui no nosso canal. Agora você vai acompanhar uma mensagem ministrada no domingo na celebração da família. Feche os teus olhos nesse momento, curva a tua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós até aqui te louvamos, te adoramos, nas nossas limitações, Pai, mas a partir de agora queremos compartilhar da tua palavra. As crianças já foram, Senhor, ali para serem ministradas e ficamos nós aqui, adolescentes, jovens, adultos, para recebermos a porção que o Senhor tem para esta noite. Por isso, que não haja nenhum impedimento, pelo contrário, que a tua vontade venha cumprir, Senhor, seja cumprida nesta noite, venha se cumprir nesta noite, e de uma forma tão tremenda também, possamos mais uma vez recebermos essa bênção maravilhosa do ensino do Senhor, e sairmos satisfeitos com a bondade do nosso Deus. Que eu me cale, que o homem diminua, mas o Senhor seja engrandecido mais uma vez nesta hora, e que os comichões dos ouvidos sejam removidos, e a palavra venha de uma forma tão poderosa, alcançar os nossos corações. Eu oro, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 30, para nós estarmos iniciando essa meditação, esse momento. E você que nos visita já foi saudado, cumprimentado. Eu quero mandar um beijo aqui para a Mariene, para a Manuela, recém-nascida, filha do Mino, irmã do Mateus. Anunciamos, não é? Ela nasceu dia 10, na sexta-feira, 10 de junho. E no domingo nós anunciamos o nascimento da Manuela. E em breve, se assim permitir o Senhor, estaremos subindo nesse altar junto com os pais, para estarmos consagrando a vida da Manuela ao Senhor, que nasceu para o louvor do nome do nosso Deus. E eu quero mandar um beijo para a Mariene, que está acompanhando ali pela internet, e a todos os irmãos, não é, que nos acompanham, e que a palavra de uma forma também tremenda possa alcançar os vossos corações. Amados, quando nós olhamos para esse capítulo desse livro de Deuteronômio, nós encontramos um subtítulo, mais uma vez, a manifestação da misericórdia de Deus para com um povo que se arrepende. Hoje fomos ministrados uma palavra boa da parte do Senhor, que veio ao encontro das nossas necessidades e nos trouxe em memória, não é, que essa palavra foi um dia pregada a nós, para que houvesse uma transformação no nosso coração. E o desejo de Deus era que nós viéssemos a reconhecer os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas iniquidades, os nossos pecados terríveis. E só que isso não começou de agora. E hoje de manhã, quando participávamos do batismo, eu dizia: Senhor, que obra maravilhosa, que tem se estendido de geração em geração, tem vencido décadas, séculos, milênios, e tem nos alcançado. Uma palavra vinda da parte de Deus, que penetra no interior de um homem, de uma mulher, e gera uma transformação, um sentimento. E que sentimento é esse? Sentimento de arrependimento, um sentimento de reconhecimento que sem o Senhor, sem Deus, sem Jesus Cristo em nossas vidas, nós não podemos nada, nós não somos nada. Nós ouvimos hoje, nós não temos nada. Nós podemos todas as coisas nele, porque é ele que nos fortalece. E esta obra não começa agora, ela já vem de muito tempo e vem vencendo esse tempo, vem vencendo guerras, gerações de modismo, de ideias, de filosofias, de tantos misticismos, de tantas ideologias. Esta palavra do nosso Deus, vem vencendo todo esse tempo e tem chego até nós. Mas se nós atentarmos para aquilo que foi dito já no passado, e particularmente quando nós abrimos a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 30, está mostrando aí o verso que nós vamos ler. Deus chega nesse momento usando a vida de Moisés para também escrever este livro. Moisés foi responsável e incumbido de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. E aqui nós deparamos com o último livro do Pentateuco,
uma confirmação da palavra do Senhor, que Deuteronômio quer dizer isso, trazendo em memória a vontade de Deus, trazendo em memória, não é, o querer de Deus, que os homens e Deus trouxe como lei nessa ocasião. E diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E de uma forma tão amorosa ele vem e diz assim: escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua semente. Presta atenção no amor desse Deus. Quando Deus propõe algo, Ele já está olhando para aquilo que nós muitas vezes nem conhecemos, que nós nem ainda recebemos, que são o quê? As gerações futuras. De uma forma tão maravilhosa o Senhor vem manifestando o seu amor e diz: olha, eis que eu tenho e chamo a atenção de vocês, e os céus vão ser testemunha, que eu tenho algo maravilhoso para o meu povo, eu tenho um propósito na vida do meu povo. Porque se nós voltarmos um pouco lá no capítulo 28, nós vamos ver o Senhor determinando 2 montes e mostrando 2 montes ao povo, e o povo estava no vale, no meio dos 2 montes, Ebal e Gezerim, um da bênção e outro da maldição. E ali já em Deuteronômio, no começo do 28, você vai ver capítulos iniciais apresentando a bênção, e logo em seguida, o Senhor dizendo: mas se houver desobediência, certamente o meu povo, ainda que sendo o meu povo, vai colher maldição e morte. E ele continua dizendo: amando ao Senhor teu Deus, presta atenção nesses versos, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Amados, Deus, quando Ele fala com o homem, Ele apresenta opções ao homem, e Deus, com todo o seu poder, com a sua grandeza, Ele mesmo disse que não é pelo muito falar. Então Ele não fica te apresentando também muitas opções e determinando muitos caminhos. Só tem um caminho que leva a Deus. O próprio Jesus, o Deus encarnado, estando na terra, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Porque o mundo, as nações, os costumes, os povos iriam vir com seus, não é, com as suas propostas a um povo que o Senhor já tinha chamado pelo seu nome. Então, quando o Senhor vem e chama a atenção do seu povo, e o Senhor nos alerta nessa noite, o Senhor é aquele que nos dá opção. E o tremendo que Deus, quando Ele dá essas opções de bênção ou de maldição, de obediência ou desobediência, de vida ou de morte, nós precisamos lembrar que um Deus que está nos propondo isso é um Deus eterno. E essas opções, elas são eternas. Nós muitas vezes alheios, e chegamos num culto de domingo, não é? Viemos, como temos dito nesse altar, de uma tradição onde até íamos às igrejas aos domingos, até íamos em batismos, até íamos em casamentos, até íamos num convite de muita insistência. Mas quando nós tivemos um encontro com esta palavra, quando nós tivemos um encontro com a vontade do Senhor, algo mudou no nosso interior. E vindo essa mudança, e chamamos essa primeira reação de arrependimento. E hoje o pastor dizia que nós temos algumas coisas a viver diante do Senhor, a praticar diante do Senhor. É verdade que a fé nos salva, porque a graça foi manifesta através de Jesus Cristo. Mas nós temos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso deitar, com o nosso levantar, com o nosso pensar, precisa haver uma transformação. Mas foi nos dito também nessa noite, nós somos incapazes, e não há essa capacidade em nós, mas há nesse Deus que nos dá essa opção. E nós abraçarmos uma dessas opções, a obediência ou a desobediência, a bênção ou a maldição,
a vida ou a morte, nós temos que lembrar que quem propõe isso não é uma religião, não é uma denominação, não é uma filosofia humana, é um Deus que era, que é e que há de vir. Ele era o mesmo no passado, é o mesmo Deus hoje e continuará sendo Deus eternamente. Então essas opções, que são duas, apresentadas aqui ao povo na ocasião, e nós somos privilegiados, e o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, disse que nós faríamos obras maiores do que até ali tinham sido feitas. Por quê? Porque seria entregue nas nossas mãos, e não deveriam estar só nas nossas mãos, mas escritas na tábua do nosso coração, a vontade do Senhor completa. Desde o primeiro livro de Gênesis, da criação, até no livro da revelação dos últimos dias, do Apocalipse, deveriam estar incutidas no nosso interior. Mas lembrando que as opções dadas por esse Deus não mudam, porque Deus não muda. Deus é eterno, e essas opções são eternas. Então, quando Deus oferece essas opções eternas, essas escolhas possuem e trazem consequências eternas. E se nós não formos ministrados e não entendermos isso, e não abraçarmos isso como um Deus que tem o melhor e quer o melhor para cada um de nós, mas na proposta dele é para algo eterno, nós também, se nós não entendemos isso, nós não vamos entender que ao contrário disso, em não abraçarmos a vontade do Senhor, e não caminharmos segundo a sua vontade, e não vivermos segundo o seu querer, as consequências virão. E muitos pensam que é para esse tempo somente. Não, as consequências também serão eternas. E o Senhor te traz aqui nessa noite para falar a você que esta palavra é verdade. Essa palavra é fiel. E você precisa entender um pouco da história desta palavra para que você veja que, para você entender que homens no passado, por não entenderem momentos como este, ordenanças como essa, desprezaram essa palavra. Veja bem, nós estamos falando aqui de Moisés, passado muito tempo, esse próprio livro de Deuteronômio foi esquecido, ele foi abandonado. Se você abrir a palavra do Senhor lá em 2 Reis, no capítulo 22, a partir do verso 1, você já vai deparar ali com o reinado do filho de Amon, o neto de Manassés, o bisneto do rei Ezequias. Eu quero te incentivar, venha à escola bíblica dominical, parece ser enfadonho, insistente, chato, repetitivo, mas há necessidade de você entender isso. Porque no passado Deus levantou homens num governo, numa liderança, e esses homens se perderam e deixaram de desfrutar o melhor do Senhor, porque não entenderam o propósito de Deus, e não fincaram o pé, e não se esforçaram em permanecer na vontade de Deus. Quando eu dizia do bisavô desse Josias de 2 Reis 22, você vai ver que foi um rei que quis fazer a vontade do Senhor. Um rei que foi determinado a ele que a sua vida seria curta, que ele deveria consertar a sua casa, porque ele iria morrer. E ele chora diante dessa notícia trazida pelo profeta Isaías, na ocasião. E ele vira para a parede e chora. E pede para o Senhor trazer em memória que ele estava se esforçando. Por quê? Ele estava derribando todos os altares dos bosques. Aqueles altares tinham sido levantados nos montes a outros deuses. Altares tinham sido levantados debaixo de árvores nos bosques, nos campos. Ainda que Ezequias não conseguiu dissipar toda essa idolatria de Judá nem de Jerusalém, mas ele se esforçou. E existe uma promessa, que aquele que busca a vontade, aquele que busca a bênção, ele tem a vida. Mas não só ele, essa vida é proposta, e esta bênção é estendida à sua semente, às gerações futuras. Isso não quer dizer que o pai buscando a salvação e sendo salvo, o filho está salvo. Isso não quer dizer que o pai estando diante de Deus
e fazendo a vontade do Senhor, o filho vai estar livre da condenação, não. Mas o Senhor, de todas as formas, em fidelidade à sua palavra, vai ao encontro das gerações futuras, vai ao encontro da semente daqueles que desejaram fazer a vontade do Senhor. Nós falamos da Manuela. O Mino e a Mariene abraçaram o Senhor. O Senhor os presenteou com filhos, como também a Marcela e o Márcio, como também a mim, como Ele tem isso para a tua vida. Mas o Senhor nos dá essas heranças numa expectativa que, entendendo que a obediência nos traz bênção, a bênção nos traz vida, nós vamos ensinar os nossos filhos nesse caminho, não obstante as dificuldades. Isso está garantido? Não está garantido que eles serão salvos, mas eles terão uma grande oportunidade, estarão cercados, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e livra. E quando o pai teme ao Senhor, o Senhor acampa o anjo junto dele. E vai ao encontro da necessidade da semente, da herança. Essa era a promessa do Senhor. E nós vamos ver isso na vida do bisavô de Josias, que o Senhor estende os dias, acrescenta mais 15 anos, ele não consegue concluir toda a sua vontade, porque havia uma resistência, o povo estava afastado da vontade do Senhor. Mas vindo seu filho a tomar posse, agora já, o avô de Josias, Manassés, filho de Ezequias, ele se torna um homem mau. Mas mesmo se tornando mau, em fidelidade à promessa do Senhor, o Senhor acrescenta à vida de Manassés anos de vida. E foi um dos reis, por isso você precisa vir na escola dominical para estudar, que mais reinou em Israel, inclusive mais do que Davi, mais do que Salomão, reinou 55 anos. Mas foi um homem duro, um homem terrível, um homem que trouxe idolatria para Judá, para Jerusalém, porque o reino já estava dividido, Israel já estava perdido, o reino já estava dividido, mas aquela promessa que estava sobre o filho do rei Ezequias, Deus continuou cumprindo e acrescentou 55 anos. Você voltando, não é? Em 2 Reis 20, 21, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Mas como sendo um rei mau, Manassés, vô de Josias, onde nós vamos chegar, reinou todo esse tempo, porque havia uma promessa da parte de Deus, e há uma promessa da parte de Deus, que essas sementes serão alcançadas, que essas gerações serão preservadas. E aí você já pode ver nesse tempo, e por isso a importância de entender quanto tempo cada um reinou, para ver ali a misericórdia de Deus. Porque tremendo, diferente do que aconteceu na vida de Manassés, por ser filho de Ezequias, isso não ocorre na vida do seu filho Amon, que foi o rei que assumiu depois de Manassés, que foi o rei terrível. E nessa ocasião de Manassés, o templo foi fechado, rolos foram escondidos, a palavra do Senhor foi abandonada. Então conta, no reinado de Manassés, 55 anos, morre Manassés, assume Amon, o filho de Manassés, o neto de Ezequias. A promessa já não vinha mais desta forma, porque Manassés tinha sido um rei mau, ele era desobediente ao Senhor, e veio sobre a vida dele maldição, e veio sobre a vida dele morte. Assumindo o filho Amon, vendo a postura do seu pai, vendo as atitudes do seu pai, deu prosseguimento a isso. Resultado, seu reinado foi de 2 anos, somente, de 2 anos. Mas Deus é tão maravilhoso, amados, Deus não esquece do seu povo, Deus não se esquece da sua promessa. Se você for ver, quem matou Amon foi os seus próprios súditos, foi o próprio povo que já estava contaminado, a palavra já estava longe do povo, o templo estava fechado, o rolo estava esquecido. E que rolo? O livro de Deuteronômio, que era a confirmação da vontade de Deus dada nas leis, nos 4 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números.
E Deuteronômio vem confirmar a vontade de Deus. Nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de promessa, de vontade de um Deus que ama o seu povo. Mas não obstante Amon ter sido um reinado curto, um reinado com problemas, ele foi morto pelos seus súditos, pelo povo, com 2 anos de reinado. Não havia um filho preparado. Josias estava com 8 anos de idade. Mas com 8 anos de idade, ele é apresentado ao povo. E ele já assume, sendo amparado por anciãos, sendo amparado por homens conselheiros. E quando ele atinge 18 anos, então passado 10 anos, ele toma uma decisão. Então você soma 55 de Manassés com 2 de Amon, 57. Com 10 anos de Josias, 67 anos. Passados 67 anos, ele manda abrir o templo. Ele manda repor os utensílios do templo. Ele manda pegar aquela reserva de valores que o rei tinha tomado para o seu governo e devolver aos levitas. Manda convocar os sacerdotes. Manda chamar os obreiros da casa do Senhor, entrega esse valor a eles e diz: olha, vocês darão continuidade à obra do Senhor. Olha que história linda, amados. O menino que assumiu aos 8 anos, vindo aos 18, tomar essa decisão, porque os anciãos não podiam tomar isso por ele, tinha que ser um decreto, e tinha que ser selado com um anel de selar. Ele não podia menor. Então ele atingindo 18 anos, ele toma essa decisão. E tomando essa decisão, amados, nós vamos ver uma reforma como esta, no meio do povo de Deus, só acontecendo, agora na nossa geração não, mas há 500 anos atrás, a reforma protestante. Não houve reforma, não houve transformação tal como fez Josias, nos dias que reinou. De uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, ele toma posição e decreta que a palavra do Senhor deveria ser verdade no meio do povo. E nisso acontece do quê? De Ilquias, o sumo sacerdote na ocasião, onde Josias era rei, entrar no templo para fazer uma faxina, e entrar no lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. O que ele encontra ali? Rolos. E entre eles, o livro de Deuteronômio. E você acompanhando 2 Reis, você vai perceber que houve uma comoção no meio do povo. Uma comoção no coração do rei. Uma comoção em Judá e em Jerusalém. E brotou nos corações um desejo de voltarem a servir a esse Deus. Mas não como uma religião, não como um dogma, não como uma imposição política ou filosófica, ou até religiosa, mas ao Deus verdadeiro, ao Deus fiel, a esse Deus maravilhoso. E você vai perceber, não é, que nesse livro, encontrado por Ilquias, a palavra de Deus tinha caído no esquecimento. As ordenanças de Deus tinham caído no esquecimento. E quando esta palavra, amados, cai no esquecimento, veja bem, entenda, era um povo escolhido por Deus. Judá continuava sendo o povo de Deus. Jerusalém continuava sendo a menina dos olhos de Deus. Mas o que aconteceu? Eles tinham se esquecido da palavra. Eles serviam da forma que eles pensavam. Da mesma forma que eles começaram a servir aos outros deuses, eles se diziam um povo de Deus de Israel. Mesmo divididos, não, Israel foi levado cativo. Não, Israel está sofrendo as consequências por desobediência. Mal sabia que eles estavam tão maus, ou piores até, do que próprio Israel. Porque eles pensavam
que eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Mas eu quero dizer, aqui está a vontade do Senhor. Hoje, quando nós olhamos o cristianismo sendo tão banalizado, tão comercializado, hoje nas igrejas do Deus de Israel, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode tudo, tem de tudo, se introduz tudo, tudo que o mundo hoje, passado 499 anos de uma reforma, nós vamos completar agora em outubro, e o ano que vem, se assim permitir o Senhor, vamos completar 500 anos da reforma protestante. Nós estamos na iminência urgente de uma reforma nos nossos dias. Agora não crie uma expectativa que vai se levantar Lutero, que vai se levantar Josias. O Senhor tem escolhido a mim e a você nessa geração. E nós não podemos aceitar aquilo que as pessoas acham normais. Porque eu vou dizer para você, no tempo de Josias, o que espantou Josias, o que deixou ele perplexo, foi ele ouvir o que trazia o livro da lei. A confirmação da vontade do Senhor, porque isso é Deuteronômio, o nome grego. Confirmando a vontade de Deus, confirmando a lei do Senhor. Ele disse, mas não pode. Derruba os altares, acaba com as festas pagãs, tira toda essa contaminação do meio do povo, destrói, derriba, lança por terra, queima. Porque nesta nação e na minha vida, só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe uma vontade. Amados, a proposta de Deus, o conselho de Deus, nós temos que lembrar, é um Deus eterno. Em acatarmos a vontade do Senhor, as consequências serão eternas. Se é obediência, é bênção. Se é bênção, é vida, e é vida eterna. Se é desobediência, é maldição. Se é maldição, é morte. E se é morte, é eterno. Então hoje, as coisas estão terríveis. O pastor fez uma menção aqui domingo passado que eu tenho esse mesmo desejo, que o Senhor precisa voltar imediatamente. Não por aquilo que nós temos passado como economia, como política, como governo, mas como servos do Senhor. Somos questionados, somos afrontados todo momento, dizendo, mas quem disse que não pode? Quem falou que não tem quem falou que tem consequência? Mas está todo mundo fazendo, e está dando certo, e está todo mundo se alegrando, mas está na palavra ou está contra a palavra? Eu digo, nesse mundo, contra a palavra, ainda você vê crescimento, mas nesse mundo, porque o final vem, amados, e o Senhor tem abreviado esse tempo. Ou você obedece, ou você desobedece. Ou você vive a bênção, ou você vai colher a maldição. Ou você tem promessa de vida eterna, ou você vai colher a morte eterna. Pastor Helder dizia, e vem o presbítero na quarta e diz assim, eu estou com o mesmo sentimento, não vejo a hora da volta do nosso Senhor. Por quê? Fica difícil, não está fácil, de continuarmos pregando essa verdade, mas foi nos dito, e nós não há essa capacidade mesmo, e nós não temos força mesmo, nós somos capacitados pelo Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor, mas muitas vezes, pregando no altar, nós olhamos para momentos e falamos, Senhor, nós vamos ser vencidos, porque aquilo que tem se pregado e dito, que o povo de Deus pode viver, que o povo de Deus pode praticar, e que não tem problema nenhum, e que o povo tem livre escolha, ele vive no livre-arbítrio, é mentira, amados. Essa palavra continua sendo verdade. E Deus preparou lugares como esse, porque esse não é o único lugar, para que o nome dele fosse exaltado, e para que em lugares como esse, nós fizéssemos votos a Deus, que nós deixaríamos o velho homem, que nós deixaríamos as velhas práticas, que nós deixaríamos os velhos costumes, e muitos deles nós gostávamos. Porque uma coisa é eu deixar aquilo que eu não gosto, é fácil. O problema é deixar aquilo que me atrai, e o pecado atrai.
E as coisas desse mundo atraem. E os costumes pagãos atraem. É gostoso o cheiro, a cor, o som, participar, tudo atrai. E Josias, depois estude sobre Josias, depois veja, um menino de 8 anos, aos 18 toma uma postura. Ele é comparado ao seu pai Davi. Suplanta Salomão, suplanta Ezequias, um dos maiores reis de Israel. A igreja não conhece, porque a igreja não conhece a palavra. Davi é um homem segundo o coração de Deus, Salomão o homem mais rico, e fica nisso. Acabe, a mulher dele era terrível. Não, amados, a palavra de Deus é verdade, e essa palavra se cumpre nas nossas vidas. As opções de Deus, elas são eternas. Agora, as consequências diante de uma escolha nessa opção também são eternas. E a igreja, ela foi edificada, ela foi separada, para que no lugar como esse nós prestássemos culto, adoração a um Deus verdadeiro, a um Deus fiel. Mas em lugares como esse fizéssemos votos a Deus. Quer ver o que diz a palavra em Deuteronômio 12? Abra lá, 12 e 11. Você viu que os irmãos ali estão tendo revelação. Antes de nós falarmos, eles já colocam. São jovens ali, ó. Estão trabalhando na casa do Senhor. Diz assim, a introdução desse capítulo também diz, o lugar de culto escolhido por Deus. Eu não vou ler tudo, mas eu aconselho você, leia. Pastor, a tua função é ensinar, a nossa função é orientar através da palavra. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Um culto desse, uma palavra de 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos, que os irmãos muitas vezes se enfadam, é muito pouco, diante de algo tão maravilhoso que Deus já fez pelas nossas vidas. Que Ele já fez. Ouvimos isso também. Ele não vai fazer, Ele já fez pelas nossas vidas. Mas quando chega no 11, Ele diz assim, então haverá um lugar, que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão. E toda, não é só isso. O que você deve trazer aonde Deus tinha determinado e deveria ser trazido? E toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Um lugar como este era separado, não é para que eu viesse aqui trazer as minhas necessidades, as minhas aflições, porque quando eu entrava num lugar como este, eu já estava crendo que esse Deus já conhece todas as minhas necessidades, todas as minhas aflições. E a minha vinda a um lugar como este era a plena demonstração dizendo o seguinte: Senhor, independente da luta que eu venho vivendo, da enfermidade que eu tenho sofrido, dos momentos que eu tenho enfrentado, eu estou aqui, Senhor, para tributar ao Senhor louvor, adoração, reconhecimento. E vim aqui, Senhor, para decretar que o Senhor é o Deus, o único Deus da minha vida. É para isso, amados. Mas os homens, por isso eu digo da reforma, ela tem que ser dada uma continuidade nessa reforma, e ela precisa acontecer urgentemente. Mas não crie expectativa que o pastor Zé Luiz vai se levantar para isso. Isso precisa acontecer na minha vida. Isso precisa acontecer na tua vida. Porque o véu já se rasgou. Jesus Cristo já veio. Você tem e eu tenho livre acesso ao Pai. E essa transformação, essa reforma, ela tem que ser pessoal, individual e contagiar a nossa casa. Quantos lares chegam para nós servindo ao Senhor e falar: pastor, eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos, mas como? Você serve ao Senhor, vocês são do Senhor, os seus filhos são do Senhor, ao ponto dos pais não crerem mais que os filhos são do Senhor, ao ponto dos filhos olharem para os pais e não verem neles
postura de servos de Deus. E as igrejas preocupadas com prosperidade, preocupadas em fazer a vontade do homem, em trazer para o átrio, em trazer para o lugar de adoração, para o lugar de voto, de compromisso, para o lugar de culto, coisas que agradam os homens, e dizendo que é para Deus. Amados, nós estamos num momento terrível. Os sinais estão acontecendo. Eu dizia aos meus filhos hoje, não pensa que esse desejo de afastamento da Inglaterra, da Europa, é algo só terreno, humano. Existe algo espiritual nisso. Eu não sei se você sabe, com a mesma data da reforma, há 500 anos atrás, a Inglaterra rompeu com a Europa, rompeu com o Vaticano, rompeu com o Papa, porque disse não tem como aceitar essa imposição, não tem como aceitar essas práticas, não tem como aceitar essas festividades, não tem como trazer para dentro, tanto que ali nasceu a igreja anglicana. E muitos que não conhecem, como nós tivemos a oportunidade de ver, quando você olha para uma igreja anglicana, ela tem uma característica de uma igreja católica romana. Porque esta reforma também não foi completa. Mas há 500 anos atrás já houve um rompimento da Inglaterra com a Itália e com a Europa. E ali havia a mão do Senhor. E hoje muitos, e a maioria deles, os jovens não têm entendido o que está acontecendo. Porque muitos têm dito assim, a Inglaterra não quer a invasão dos refugiados. Há um propósito de Deus nisso, amados. Pois nós temos que estar ligados na política, na economia, em tudo. O sinal vem de Jerusalém, e ontem nós ouvimos através da ministração do pastor Helder, que o sinal vem através da igreja. E que sinal vai vir através da igreja se a igreja cristã no Brasil, não vamos falar do resto do mundo, estão nas mesmas práticas das igrejas pagãs, estão nas mesmas práticas das igrejas gentílicas. Que diferença é essa? Sabe quem vai fazer a diferença? Eu e você. Pai, por que não pode? Porque não é a vontade do Senhor. Filho, o que você está me dizendo? Pai, nós temos que nos posicionar com o Senhor. Pastor, por que não pode? Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Irmão, por que não pode? Porque o Senhor já escolheu o melhor para a tua casa. E o melhor do Senhor é a sua vontade. E olha que tremendo diz aqui, não é que haverá um lugar, escolherá o Senhor, para que seja tributado, adorado, fosse entregue sacrifício, dízimos, ofertas, mas também que toda escolha que fosse votada a Deus. Eu creio que com você não foi diferente do que aconteceu comigo quando eu tive encontro com o Senhor. O Senhor começou uma mudança na minha vida, uma transformação na minha vida, que continua até hoje. Mas aquilo que eu pensava que eu não podia viver sem, amados. E eu ouvi um testemunho de uma irmã que orávamos com o filho dela essa semana passada, dizendo que depois que oramos, ele sentiu algo, e aquilo que o atraía para algo que ele sabia que era para sua destruição, saiu da sua vida. Eu sei que não foi a minha mão, eu sei que não foi a minha vida, mas é o poder decretado sobre aquela vida, o nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. Há uma transformação. E eu dizia a ela, agora é momento de você convidá-la, é momento de você despertá-lo. Mas para isso, ele tem que ver alegria na tua vida, disposição na tua vida. Mas eu sei que ela tem passado momentos difíceis. Mas só tem algo que vai fortalecê-la. É a palavra do Senhor. Que assim como o pão e a água fortalece o nosso físico, e muitas vezes nós temos que nos abster de alimento, para que o físico enfraqueça, para que a alma se fortaleça. Nós sabemos que a nossa alma é fortalecida pela palavra de Deus. Então existe um lugar de voto, existe um lugar onde nós assumimos um compromisso. E isso não mudou, amados. Isso não mudou. Quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos ver, olha o que fala aqui em Hebreus.
capítulo 4. Olha a finalidade de nós estarmos aqui e pregarmos essa palavra. Porque essa palavra é eficaz. Você não pode dizer que não conhece essa passagem. E se você não conhece, atente para ela. E se você não tem meditado, medite nela. Porque a palavra de Deus, no verso 12, é viva. Lembre-se o seguinte, o Senhor apresenta a bênção, que é vida. E maldição, que é morte. E Ele orientou ali no passado e nos orienta hoje, escolha a vida. E olha o que é viva, a palavra de Deus. E eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. E é apta, ela tem um propósito, para discernir, para trazer à tona, para revelar, para esclarecer, isso é discernir, os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra vem na tua vida, vem na minha vida, e ela começa a fazer uma transformação e começa a mostrar como nós precisamos de mudança. Como temos caminhado longe da vontade de Deus. Como em muitos momentos temos optado por algo que pode ser eterno nas nossas vidas. Morte nas nossas vidas. Essa palavra vem de uma forma tão tremenda e eficaz e revela tudo isso. E ela entra como uma espada de 2 fios, de 2 gumes, e vai aonde você não pode, aonde nem você mesmo conhece. Já percebeu? Eu já passei alguns momentos assim, de brotar no meu sentimento, no meu pensamento, e muitas vezes sair até dos meus lábios coisas que eram ocultas a mim mesmo. Falei, meu Deus, eu nem sabia que eu era mal desse jeito. Eu não via mal desse jeito. Eu não via essa maldade no meu coração. Essa palavra, ela vem e vai exatamente ali onde está escondido muitas coisas. E traz ao nosso conhecimento que nós precisamos de mudança. E essa mudança vem através dessa palavra. Porque essa palavra ela não é só eficaz, ela desvenda tudo. Porque olha o que diz no 13 em seguida. Ela traz tudo às claras. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aquele que é dono dessa palavra, aquele que é essa própria palavra, porque ele está vivo. Essa palavra é viva porque o nosso Deus está vivo. Sabe quem é essa palavra? Essa palavra é Jesus. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ela faz? Não há criatura alguma encoberta diante dele. Eu quero dizer a você algo. Aquilo que muitas vezes te culpa, te traz condenação, o Senhor já conheceu muito antes. Aquilo que você ainda não confessou a homens, o Senhor já sabe. Ele te traz num lugar como este, numa noite como essa, para nós abrirmos nossos lábios e entendermos, falar a verdade, Senhor. Quando entrei aqui, o Senhor já sabia das minhas mazelas, das minhas preocupações, dos meus medos, dos meus problemas. Como o Senhor já sabe que eu vim aqui nessa noite também para te adorar, para reconhecer a tua bondade. Mas nós não podemos sair daqui dessa forma só. Nós temos que fazer um voto com esse Deus, dizendo, Senhor, se algum caminho mal em mim, remove nessa noite, Senhor. Se algum pensamento mal ainda, Senhor, oculta a mim mesmo, Senhor, tira nessa noite, Senhor. Aquilo que nem eu mesmo estou vendo, e o Senhor está dizendo que nesta noite é noite de libertação, é noite de cura, é noite de transformação, porque você convive e vive num lugar como este, mas o teu desejo, o teu coração estão em coisas que te trarão morte, te trarão condenação eterna, e o Senhor nessa noite te propõe bênção e vida eterna. É noite de nós reconhecermos e falar, Senhor, tira todas essas mazelas. E eu dizia da preocupação que nós temos hoje nas nossas denominações, e nós conhecidos como evangélicos. Está difícil, amados, está difícil. Depende da época, são fervorosos, depende da época, são gentílicos, depende da época, são pagãos, depende da época, depende do momento.
palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Eu tudo posso, mas é nele, porque é Ele que me fortalece. Não é em mim, não é na minha vontade. Pastor, e o livre-arbítrio você tem para condenação. Porque se você não escolher a vida, você vai escolher a morte. E um lugar como esse foi levantado e preparado e separado. E quando eu digo lugar, é este momento para te alertar. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai herdar o reino dos céus. Nós temos que estar fundamentados nessa palavra. Essa palavra é a verdade, amados. E essa palavra ela está perto de nós. Olha o que Paulo disse aos Romanos. E nós já estamos encerrando. Eu quero pedir só o teclado. Romanos capítulo 8. Não tem anotado aqui, deixa essa anotação. Eu vou pedir para você só ir até Romanos capítulo 10. É o momento que Paulo vem pregar aos judeus e eles rejeitam a justiça de Deus. Eles se achavam muito justos, o religioso. Não, mas que isso? Eu posso continuar assim. Eu posso. Ele fala assim no 10:3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque ele explicou que a vontade de Deus e aquilo que os judeus conheciam, e muitas vezes nós como religiosos conhecemos, não é para nós vivermos a nossa própria vida, é para nos levar a Cristo. Porque diz aqui, porque o fim da lei, o fim de toda palavra, não é para que se cumpra a minha vontade, é para que Cristo se revele na minha vida. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim para anular a lei. Eu não vim para abrogar a lei. Eu não vim para cancelar a lei. A lei, ela foi dada como um parâmetro. Lembre-se, nós viemos do mundo, muitos de nós, se não aqueles que nasceram num berço evangélico, e pela infelicidade tiveram até a oportunidade de conhecer esse mundo é terrível. Esse mundo adultera, esse mundo prostitui, esse mundo mata, esse mundo mente, esse mundo engana. Então, a nos depararmos com a palavra, e o povo precisava desse parâmetro. Foi dada a lei. Adorarás a só um Deus. Não adulterarás, não matarás. Honrará. O mundo vai pregar o contrário. Hoje o mundo pega tudo o contrário. Honrará o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Hoje está tudo normal. Hoje está comum. Quantas mortes na nossa nação, amados. Quantos assassinatos. Quantos roubos por cobiça, não cobiçarás. Porque o fim da lei é Cristo. Toda esta palavra foi nos deixada com tanto amor, livros, anos aqui somados, escritores separados, para que essa palavra entrasse no nosso interior e revelasse um amor tremendo, Cristo em nossas vidas. Eu não vivo mais na lei, eu vivo hoje na graça. Mas Pedro disse, você não pode usar essa liberdade para fazer o que você acha que é bom, o que você gosta, o que você quer. Você não pode usar essa liberdade para trazer para dentro do lugar de sacrifício, de culto, de voto, de promessa, coisas que não agradam a esse Deus. Ó Senhor, eu estou dizendo que eu estou aqui te servindo porque o Senhor tem feito aquilo que eu gosto. Não, amados. Jesus foi confrontado. Isso é o evangelho em nossas vidas, nos confronta. Porque nós não conhecemos o melhor de Deus. E o que é o melhor de Deus? É Cristo nas nossas vidas. É vida eterna. É promessa maior e melhor. Quando você volta ali, no 8, eu vou ler a partir do 5. Porque os que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Hoje está muito claro isso.
Eu não posso me fazer de espiritual, eu preciso ser e buscar ser espiritual, porque Deus é espírito. Vencendo toda a obra da carne. E tendo em mim, ouvimos hoje o fruto do Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui você consegue discernir muito bem o que é bênção e o que é maldição. Fazer a vontade da carne, se render à vontade da carne é maldição, é morte. E buscar a vontade de Deus, e buscar a vida, é bênção maravilhosa. É graça e reconhecimento imerecível. Eu e você não merecemos, mas aprove o Senhor nos dar Cristo, nosso bem maior. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Veja bem, aqui, Paulo, falando que o homem deveria entender que ele estava debaixo da graça, que não era para deixar aqueles ensinos da palavra, mas entender que deveriam crer em Jesus Cristo, porque não conseguiam, e nós não conseguimos hoje cumprir toda a lei, e Cristo cumpriu por nós. Mas isso não quer dizer que ela foi banida, isso quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito, não. A lei ela foi colocada como um regulamento, para nos proteger, para nos guardar. Quando nós nos deparamos com leis e vamos estudar as leis, nós vamos entender que até quando eu não tinha conhecimento daquela lei, eu estava na ignorância, mas no momento que eu tenho, eu não posso praticar mais. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas olha a expectativa de Paulo e a minha expectativa, e tem que ser a tua expectativa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, mortificareis as obras do corpo e vivereis. Encerrando no 14, é propício, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amados, tudo isso, para fechar nessa noite, essa pregação é de arrependimento, que foi a mesma de hoje de manhã, que foi a mesma para os casais que falavam a respeito da postura que Abraão tomou, descendo, saindo da posição, e Deus tinha uma expectativa, e o preservou para que ele se arrependesse de ter descido ao Egito. É a mesma pregação de quarta passada, quando foi olhado para essa humanidade, e quarta falava-se da família, presbítero Alexandre, e foi nos trazido a escolha de Noé, que Deus chegou a um ponto de se arrepender de ter feito a humanidade, mas achou graça em Noé, viu que ali poderia haver uma esperança. O Senhor, quando olha para um lugar como esse, Ele olha com um olhar de misericórdia. Sabe por que você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite? Que aquilo que está relatado em Lamentações capítulo 3, verso 22, é verdade. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, para nós que nos encontramos como miseráveis, esse amor tem nos guardado, e por isso nós chegamos aqui nessa noite.
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o tremendo é que ele diz que a sua misericórdia, ela não tem fim. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: se você, como servo, como serva, buscar a minha vontade, eu não vou guardar só você, eu vou alcançar a tua semente, eu vou alcançar as gerações futuras. Coloque-se em pé nessa noite. Diz que não houve profeta maior do que João Batista. Houveram muitos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, isso ficando-nos reconhecidos como maiores, porque escreveram livros maiores. Mas diz que não houve profeta maior do que João Batista, e João Batista não deixou escrito um livro. E o que João Batista falava? Arrependei-vos. Capítulo 3 lá de Mateus, capítulo 7, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Passa o batismo de Jesus, Jesus é tentado. Chega a notícia para Jesus, Jesus vence aqueles 40 dias e 40 noites. Chega para ele o anúncio: João está preso. João está preso. Jesus imediatamente, você vai encontrar isso lá em Mateus, a partir do capítulo em Mateus 4, do verso 12. Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus é perseguido, é preso, é crucificado, é morto, ressuscita, habita por um tempo com os seus, ascende aos céus, e ele deixa uma incumbência aos seus apóstolos, que eram os discípulos. E Pedro, aquele que tinha negado, mas se arrependeu, se levanta numa pregação, e não foi só em uma, Deus usou ele por várias vezes. Mas você vai ver imediatamente ali em Atos, no início de Atos, eu nem anotei aqui, mas você vai ver em Atos capítulo 2, verso 35, 38. Na primeira pregação, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos foram presos, foram martirizados, mas o Senhor deixou a igreja, o Senhor deixou a mim e a você, para anunciarmos e pregarmos, a começar a cada um de nós: arrependei-vos, porque é chego o reino de Deus. Amados, é noite de concerto, é noite de cura, é noite de vitória. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pedindo uma resposta. O Senhor diz: eu tenho uma resposta para a tua vida. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho a saída. Eu tenho a resposta. Eu tenho a vitória. Porque eu te guardei até aqui. Mas mais do que isso, eu quero que você se rende a mim. E entenda que momentos como esse, é momentos de você tributar, glorificar, exaltar. Mas momentos como esse, é momentos de nós fazermos votos ao nosso Deus. Escolhas diante do nosso Deus. Eu escolho servir ao Senhor. Se você tem algo, ainda tem tempo, estamos encerrando, a colocar diante do Senhor. E você quer um concerto completo na tua vida. Se não quiser me deixar sozinho aqui diante do altar, e não por isso, mas por aquilo que o Espírito está falando ao teu coração, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Nós estaremos orando juntos. Que nós precisamos nos arrepender. Nós não podemos viver uma religião. Eu não posso me ater somente aos domingos à noite, às celebrações. E muitas vezes o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas vontades estão presas àquilo que o mundo está propondo. Ah, como vivemos dias difíceis, dias terríveis, aonde aquilo que é apregoado neste mundo é verdade, e a palavra do Senhor é ultrapassada.
Onde lugares e pessoas que foram levantadas outrora para pregar a palavra dizem, é muito pouco, precisamos falar aquilo que o homem quer ouvir. Não, Deus é fiel, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é completo, Ele é maravilhoso, Ele é o dono da minha vida, da tua vida. Senhor, juntamente com os meus irmãos, eu me coloco diante do teu altar nesta hora, Pai. Reconhecendo, Deus, que há uma necessidade verdadeiramente, Senhor, de uma transformação genuína, definitiva, Deus. Entendendo, Deus, que a tua vontade é a melhor, que as opções que o Senhor nos oferece são eternas, e as escolhas que fazemos, as consequências serão eternas. Ou nós escolhemos, Senhor, obedecer, ou nós escolhemos desobedecer. Escolhendo obedecer, nós escolhemos as bênçãos e a vida. Nos inclinando à desobediência, nós escolhemos a maldição. E com isso, Senhor, vem a consequência, porque Tu és um Deus eterno. A Tua palavra é fiel. E o Senhor não vai, Pai, rasurá-la. Não vai, o Senhor nos ama. E prova disso é que o Senhor mandou Jesus Cristo por amor das nossas vidas. E Ele cumpriu aquilo que nós não poderíamos, Senhor. Mas aquilo que nós podemos, cabe a nós. E nós nos humilhamos nesta noite, diante do Teu altar. Juntamente, Senhor, com o Teu povo, com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos. Ajuda-nos, Senhor. Um lugar como este é lugar, Senhor, de louvor, de exaltação, de honra, de glória, mas é lugar de assumirmos compromisso também contigo, Deus, porque é isso que o Senhor disse no passado. Pai, por muito tempo esta palavra, Pai, foi escondida, foi esquecida, mas que isso, Senhor, não aconteça nos nossos dias. Por isso eu te peço, Deus, desperta no interior de cada um desses o desejo de meditar, de buscar, de aprender, de entender, de compreender, de ver revelada a Tua palavra, Senhor, viva em suas vidas, que certamente dessa forma a nossa alma será alimentada, e nós não veremos, Pai, como o mundo vê, Cristo, a rocha, como uma pedra de tropeço. Não, para nós, Ele é pedra de esquina, é rocha eterna, rocha a qual nós devemos edificar a nossa casa, Senhor, e vindo os momentos difíceis, nós permaneceremos. Tira todo engano, tira toda mentira. Meus irmãos vindo à frente nesta hora estão dizendo a Ti, Pai, o Senhor sabe, muitas vezes com seus lábios fechados, dizendo, Senhor, ajuda-me, Pai, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Nós nos colocamos na concha das Tuas mãos, Pai. A nossa vida, aquilo que somos, aquilo que temos, a nossa casa. Ontem já passou. O hoje nós já temos vivido, e o nosso amanhã pertence ao Senhor. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te louvar por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã, por cada lar aqui representado, por esses que nos visitam, Deus, pela alegria, Deus, de estarmos juntos recebendo a Tua palavra. No tempo que nos resta na face dessa terra, Deus, leva-nos, Senhor, a vivê-la mais e mais, e que ela continue sendo a única verdade em nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor aqui mesmo, queridos. Vamos ficar aqui mesmo, que eu estarei dando a bênção. Jesus, adore ao Senhor. Jesus, Jesus,
és a força do meu coração. Tu és a luz que afasta as trevas. És esperança e restauração. És o caminho, a verdade, a vida. Tu és a força do meu coração. Tu és a luz que afasta as trevas. És esperança e restauração. És o caminho, a verdade, a vida. Só Ele é a vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que esse Senhor, que a vida venha resplandecer o seu rosto sobre ti. E só Ele venha manifestar a sua misericórdia sobre ti. Que sobre a minha vida, a tua vida, Ele sempre continue levantando o rosto e dando aquilo que só Ele pode dar: a paz que excede todo entendimento, não só agora, mas para todo sempre. A igreja diz. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Aqueles que nos visitam, voltem mais vezes. Deus abençoe.